Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje meditaremos no tema Guerras versus Batalhas. Às vezes, ou quase sempre, vencemos guerras exteriores, mas não conseguimos vencer as batalhas que estão dentro da gente. Naamã, por exemplo, era um grande general, e por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Não foi vitória, mas sim livramento. Por amor a um homem temente, Deus livra a nossa família. E esse homem, de caráter nobre, chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Existem homens com um caráter bom mesmo no meio da iniquidade. Jó era de um povo pagão e habitava na terra de Uz, e mesmo assim era temente a Deus e bondoso para com seu povo. Abrão, que habitava em Ur antes do chamado, não se conformava com a idolatria à sua volta. Aliás, esse é o requisito básico para Deus salvar alguém, pois Deus gosta dos inconformados que clamam a Ele por socorro. Cornélio também está nessa lista. Ele era centurião romano, mas temente a Deus e amava seu povo. Saulo era um homem bom, zeloso por aquilo que acreditava, e Deus o chamou. Muitos são escolhidos, mas ainda não foram chamados. Mas chegará a hora em que todos ouvirão a voz do Filho do Homem e atenderão esse chamado para a vida. Naamã era este homem, mas dentro de si havia uma batalha diária, pois as guerras ele vencia, mas as batalhas são contínuas e por baixo das medalhas havia dor. Por trás de sorrisos existem prantos. Por trás daqueles que se mostram fortes existem fraquezas. Ouvi falar de comediantes que estavam fazendo pessoas sorrirem quando eles estavam enfrentando depressão. O que dizer do comediante famoso chamado Robin Williams, que no auge da sua carreira desistiu da vida, entre outros tantos. Tem aqueles que, por detrás de um púlpito, demonstram espiritualidade, mas estão definhando por detrás das capas. Ao tirar a armadura das guerras, entram em batalhas constantes, contra vícios e sentimentos, emoções e reações adversas. Este general, depois de pelejar contra o exército de Israel, levou alguns cativos. Dentre eles estava uma menina que foi trabalhar na casa de Naamã. Ela tinha acesso à esposa do general e, em uma conversa, descobriu que ele estava sofrendo, pois o seu corpo dava sinais. Diante disso, ela tomou a liberdade e, com muita unção e coragem, deu um conselho à mulher de Naamã. Jesus disse que devemos pregar mesmo em meio às aflições da vida. O mesmo Senhor pregou em uma cruz, sangrando, cuspido e humilhado, ultrajado e escarnecido. Ele estava no meio de um conflito, pois à sua esquerda e à sua direita, ambos na mesma situação miserável, estavam zombando de Cristo, mas um deles leu a mensagem que estava acima da cruz, pois a cruz já tinha tirado sangue e choro deles. Já havia crucificado o passado e o presente, agora queria crucificar o futuro para sempre. Mas ao ler a mensagem que dizia que aquele que estava no meio era rei e que o reino dele não era deste mundo, logo caiu em si e orou, dizendo que queria entrar no paraíso. E a resposta de um coração sincero veio instantaneamente, dizendo que ele iria estar ainda naquele dia com Cristo no paraíso. Para muitos que nessa vida estão crucificados pelo pecado, zombam daqueles que reconheceram o homem do meio, sem parecerem nem formosura, e que o aceitaram se arrependendo dos seus pecados e agora vivem como cordeiros. A menina da história de Naamã tinha tudo para se calar, mas resolveu falar, pois se adoramos em Jerusalém, devemos adorar em voz alta em terra estranha. O que fazemos com o dom que Deus nos deu é escolha de quem o possui, mas as consequências por negligenciar esse dom é algo consciente. O profeta Jonas tinha esse ofício nos dias de Jeroboão. Ele atendia o rei e profetizava prosperidade no reino,
Mas quando Deus o convocou para pregar o juízo em Nínive, ele quis fugir do Senhor. Ele não fugiu de seu chamado, mas queria pregar em lugar de destaque, como a cidade de Tarsis. Fomos chamados para ir onde o Senhor nos requisitar, pois estamos dispostos a fazer sua vontade. Enquanto isso, Ele cuida tudo. A conduta da menina chamou a atenção da mulher de Naamã. Foi aí que elas criaram amizade. Aprendi na vida que devemos ser testemunhas de Cristo e devemos falar no tempo de Deus, pois está escrito que as palavras ditas a seu tempo são doces e são ouro que compram vidas, e também que as palavras dos sábios são como pregos bem fixados pelo sumo pastor. Um planta e outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Naamã lutou ferido e venceu guerras nos campos de batalha, mas a sua batalha pessoal era travada. Ele só conseguiu vencer por ter dado ouvidos à palavra de Deus vindo dos lábios de uma escrava. Para Naamã era escrava, mas para Deus uma serva livre, e usando sua liberdade, falou abertamente da graça da cura. Outro ponto é que o general foi. Ir em direção à palavra de Deus é agir pela fé, e o fruto da fé gera milagres. O general foi até Jerusalém. Simbolicamente, ele deixa a Síria, lugar de conflito, e se dirige até Jerusalém, terra de paz. Outro ponto também foi que ele mergulhou, se despiu de suas vestes de arrogante general, lavou suas feridas mergulhando no Jordão. Ele poderia mergulhar em qualquer outro rio límpido, mas continuaria leproso. Mas ao mergulhar pela 7ª vez, note que foram 6 mergulhos praticamente em vão, porque na verdade Deus quer saber se estamos dispostos a andar com Ele. Tem muitos que vão até Jesus, mas depois que recebem o que almejam, simplesmente voltam e já não querem mais caminhar. Por isso Deus nos prova com o tempo, com paciência. Naamã foi restaurado no último mergulho. Estamos no penúltimo mergulho do tempo. Não pare agora. O Jordão pode parecer simples demais. O diabo tem rios límpidos para te oferecer, pratos deliciosos que duram minutos. Agora o banquete de Deus é degustado com alegria, como Neemias disse ao povo que estava triste. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Seja restaurado nas águas do Espírito, mergulhe no rio de Deus que sai do altar, e até o próximo vídeo. Deus vos abençoe em Cristo.